Fala, nação flamenguista. Pessoal, eu sei que a gente aqui no canal, a gente não fica só falando de polêmica. Mas ultimamente o que mais tem é polêmica. Incrível que pareça, o Flamengo, por estar na situação que está, atrai muita inveja, né? Muita perseguição. E o Boto falou sobre isso após a partida de ontem em Salvador. E hoje o Mauro César, né? Agora acabou de falar no O que para uns tem muito rigor e para outros não tem. Vamos ver esse corte, vamos ver também mais informações do jogo de ontem, né? Infelizmente o Flamengo não saiu vencedor. Vacilou também, né? Vacilou, mas vamos começar aqui com esse corte aqui do Boto e vamos ver o que o Mauro César falou também, viu? Se gostar do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários. Pessoal, desculpa aí que eu tô meio desanimado, não gosto quando acontece isso, a gente fica desanimado com o Brasileirão, mas vamos ver o que o Boto falou. Perdemos por culpa nossa, por erros nossos, embora aquela expulsão, como é óbvio, condiciona o jogo todo. Mas o que se passa noutros campos é realmente vergonhoso. É vergonhoso. Nós tentamos falar com a CBF, com o Presidente da Comissão de Arbitragem, todos os fins de semana, todas as semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. O árbitro que nos prejudicou na passada quinta-feira teve como prémio ir apitar o nosso rival e fez o que fez. Alguém tem que vir falar da CBF, tem que vir falar sobre isto. Você falou sobre um favorecimento para o Palmeiras? Basta vocês verem o que se passa. Eu não estou a acusar ninguém. Agora, como até estrangeiro, isto não me cheira bem. Não me parece que seja só falta de qualidade dos árbitros. Porque eles apitam de uma maneira quando vão a um sítio e depois apitam de outra maneira quando vão ao outro. E isto prejudica-nos, prejudica o esforço dos nossos jogadores. Clubismo puro. Sabendo nós que também temos que melhorar muita coisa e que não estamos a fugir às nossas responsabilidades. Agora, nós temos que trabalhar, temos que fazer o nosso, mas agora não podemos estar sempre a ser prejudicados e ver os nossos rivais serem beneficiados. Isso não. E não podemos calar isso. E alguém, eu não sei como resolver isso, mas alguém vai ter que vir explicar o que é que se passa. É isso, foi um domingo recheado de reclamações em relação à arbitragem. Como a gente viu, a CBF já soltou a sua nota e vai ser bastante assunto para nós durante a semana, fã de esportes. Mas vamos. O Flamengo ficou com um a menos, depois teve a expulsão ainda do Wallace Yan. E aí, Mauro, que lições que dá para tirar dessa partida para o Felipe Luiz? Como é que você viu esse jogo? Eu queria lembrar que no Morumbi não foi só o pênalti, foram pelo menos uma expulsão, talvez duas. Sim. Duas. O que se está cobrando do São Paulo é que o São Paulo faça algo quase impossível. É ter um time pior, jogar segunda, quinta e domingo, quinta no Nordeste, em Fortaleza, o Palmeiras jogar domingo, quarta e domingo, sendo que não fez a viagem que foi feita pelo São Paulo numa quinta à noite, né? E ainda tem que sustentar uma situação, eu acho isso um pouco demais, mas enfim. A expulsão do Danilo condiciona o jogo, inaceitável um jogador dessa experiência se expor dessa forma, né? Uma expulsão rigorosa, mas correta, e aí a gente é obrigado a voltar ao Morumbi. Num jogo tem rigor, no outro não tem rigor. Também não concordo com boa parte do que disse o Boto, as observações do Juca são muito pertinentes, na minha opinião, mas se não botar a boca no trombone, meu irmão, vai morrer quietinho. É assim, você tem que gritar, você tem que falar, infelizmente é assim, né? E a gente dá espaço para o dirigente falando também, nós imprensa, sempre demos, não é só aqui, em todo lugar. Então os caras têm que reclamar. O Arnaldo acabou de falar da Libra, falou Flamengo e Palmeiras. Não é Flamengo e Palmeiras, é Flamengo contra a Libra. É que o Palmeiras se apresenta e tenta capitalizar uma briga que não é dele especificamente, e inclusive com uma narrativa que foge completamente do cerne da questão. Aliás, aconselho especialmente quem está no YouTube, quem não está, vai ao YouTube. Tem um canal chamado Mundo na Bola. Lá tem um vídeo, um compacto, tem uma live que é longa, onde os argumentos da Libra são destroçados, assim, com a apresentação do Estatuto. É uma coisa assim que é impressionante como que alguém ainda se recusa a enxergar o óbvio. Enfim, e é uma discussão de negócios, de grana. Não tem a ver com a parte esportiva, nada disso. Mas a narrativa que foi criada para demonizar o Flamengo parte de alguns setores. E ontem, voltando ao jogo, a arbitragem foi correta. Expulsou o que tinha que expulsar.
O Flamengo ainda fez um jogo razoável, se fechou, e aí o Samuel Lino perdeu um gol que ele não pode perder. Não pode perder. O jogo estava 0-0, o Arrascaeta tirou um coelhaço da cartola, uma jogada sensacional, um passe belíssimo, e colocou o Samuel Lino cara a cara com o Ronaldo, e ele perdeu o gol. Se dá uma cavada, ele faz o gol. Ali era 1-0. Sequência do lance, logo depois, um instante depois, sai o gol do Bahia. Aí o gol do Bahia tem uma falha do Cleiton. O Cleiton estava em campo porque o Léo Pereira estava suspenso e o Danilo foi expulso. Entra a responsabilidade do Felipe Luiz sobre algo que foi falado inúmeras vezes em muitos lugares da imprensa e na torcida. O Flamengo usa 3 zagueiros o tempo todo. Não simultaneamente, né, mas revezam os Léos e o Danilo. Uma hora ia ter que entrar o Cleiton ou o João Vitor. Nenhum entrosamento. Eu acho ele o mais fraco de todos, inclusive, pior que o Iago, pior do que o João Vitor. Aí entrou o Cleiton, totalmente sem ritmo, não tem entrosamento com o Léo Ortiz. O Léo Ortiz começa de um lado, muda para outro, inclusive tem que ficar trocando de lado na zaga. E ele falha no gol. Falha no gol, os jogadores ficam ali reclamando alguma coisa, não duvido nada. O gol do Bahia é perfeitamente legal. Ainda assim, o Flamengo continua empatando. O Rogério, estranhamente para mim, não aproveita a sua superioridade numérica para tentar se impor e fazer um 2-0, liquidar o jogo. E ele se defende para jogar em contra-ataque, faz um gol em impedimento, bem anulado o impedimento. Aliás, deu para perceber na hora que estava impedido, o primeiro replay ali, que estava à frente o Michel. E o Bahia flerta com perigo, porque o jogo está 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Aí entra o Alacian. Uma coisa, Luísa, é o Alacian ser corajoso para enfrentar jogadores mais experientes que querem intimidá-lo. Isso eu acho perfeito. Ele tem personalidade, está dentro do campo, que isso é comum do futebol. O pessoal da prancheta acha que o futebol é só uma... Não, tem que ver jogo na beira do campo, tal, do cheiro da grama que o Arnaldo fala sempre. É isso, está perto do campo. E ali dentro tem intimidação, dedo na cara, xinga a mãe, tem um monte de coisa que acontece. E quando entra um moleque meio folgado como ele jogando bola ali é meio folgado, vai para cima, às vezes acontece um cara mais experiente querer intimidar. E ele enfrenta, isso eu acho perfeito. Mas é só isso, bonitão. Ontem, ele praticamente implorou o árbitro um cartão amarelo, enchendo o saco do quarto árbitro, sabe-se lá por quê. E o Felipe Luiz do lado também não faz nada. Estava perto dele. Chama e fala, ô garoto, para, porra, sossega, vai jogar tua bola. Chega. E por que botou em campo? Ele convive com o jogador. Ele sabe qual é a conduta do dia a dia, se o garoto está nervosinho, se ele está deslumbrado ou não, com sucesso repentino. Ele meteu gol no Chelsea, no Mundial de Clubes e tudo mais. Ele é bom, mas assim, completamente desnorteado e sem preparo. Aí ele vai dar quase uma cotovelada, uma abraçada na cara do Gilberto, numa bola que ele desarmou, foi desarmado e na sequência ele agride o adversário, corretamente expulso da saída do Piti. Quer dizer, completamente fora da realidade. Um jogador totalmente destemperado, sem a menor condição de entrar no jogo desse e sem o entendimento do óbvio. Eram 10 contra 11. E o Flamengo buscava ali um pontinho valiosíssimo na circunstância. Um pontinho ia valer ouro para o Flamengo. Então o Alacian acabou quase de enterrar e ainda assim o Léo Ortiz quase empatou no final. O Ronaldo fez uma defesa com 2 a menos. Então os jogadores que ficaram em campo, tirando o Alacian e o Danilo que saiu logo, acho que eles fizeram o possível. E o Samuel Lino também, que perdeu um gol que não pode perder. Não pode perder aquele gol. Isso aí entra uma outra questão que o Felipe Luiz agora, ele nunca esteve tão pressionado. Isso é inerente à função que ele ocupa hoje de técnico de futebol. Para renovar contrato, para ganhar mais e tal. Então vamos lá, bonitão. A situação é a seguinte, tem 10 dias para arrumar a casa. O Flamengo cai de rendimento, oscila muito contra o Cruzeiro. Acho que teve bons momentos. Contra o Estudiantes do Rio, muito boa partida, operado pelo árbitro. Agora, o jogo na Argentina foi um horror, né? Em outros momentos, o Flamengo caiu muito. Contra o primeiro tempo foi uma coisa deplorável o jogo em Itaquera, estava mais cansado, mas não se justifica aquilo. E ele tem que arrumar a casa. E uma outra coisa, melhorar as finalizações. Lá em campo, como ele falou na outra coletiva contra o Cruzeiro, os jogadores é que decidem. Não, ele é que tem que decidir. Mudar a forma de finalizar as jogadas, treinar isso, trabalhar e discutir. E cobrar. Tem chance, tem que finalizar. Se o Flávio Lopes fosse jogador do Flamengo, ele não chutava aquela bola de fora da área, ia procurar tocar a bola para alguém. Eu também acho, como disse o Danilo, que o Rafael até deu uma falhada ali, porque a bola era defensável, também entendo dessa maneira. Mas ele chuta, pô. Os caras do Flamengo não chutam. Isso ele que tem que resolver. É dele a responsabilidade. É do Felipe Luiz. E ter forma diferente de jogar. Jogar de outras maneiras. Não jogar sempre da mesma forma. Ele está muito refém de um modelo, o time está meio monotático, quase isso, e os adversários percebem, evidentemente. Mas ontem eu acho que assim, várias coisas passam pelo técnico. A entrada do Alacian, porque quem convive o dia a dia é ele. Está deslumbrado? Não está deslumbrado? Comprou um carrão? Está se achando? Sabe que essas coisas que acontecem é normal, o menino tem 20 anos, pô. Então o técnico tem que perceber e notar. Olha, o Juninho, coitado do Juninho. O Juninho ontem foi relacionado no banco depois de uns 2 meses. O Juninho não entra. Ele tem os preferidos. O Bruno não entra.
Ele tem os preferidos. O Bruno Henrique pode não jogar nada, entra todo jogo. Isso também precisa mudar. Ele também tem que rever isso. E estar sob pressão é inerente à função de quem é técnico do time grande. E o Filipe Luís vai ter que se virar com isso aí. Ele tem 10 dias. E ninguém foi convocado. Então ele vai ter todo mundo à disposição e vai jogar, em tese, completo contra o Botafogo. Até o Eric Pulga já voltou, está treinando e até lá deve estar em condição. Então agora, Filipe Luís, é a tua responsa, meu irmão. Pessoal, a gente vai para um break agora. Ninguém foi convocado como? Saiu a convocação uruguaia? A informação circulou ontem que não vai convocar ninguém. Que o Bielsa ia levar A convocação do Uruguai é meio no off, o Gil, que eles avisam para os clubes e não publicam nada. Isso, o Palmeiras isso. ficou sabendo também. O Piquerez não vai e vai o Martínez e o Facundo. E os do Flamengo, a informação ontem também, no off, como disse o Danilo, era essa, que não ia ninguém. O Carrascal não foi chamado, o Plata também não vai. Quem mais? E o Brasil não teve nenhum do Flamengo. Então ele tem todo mundo à disposição. A data FIFA pro Filipe Luís virou uma dádiva. Ele ganhou 10 dias com o elenco inteiro na mão para treinar, cara. Então, se não consertar o que tem que consertar, não conserta nunca mais. Trajano. Só rapidinho. Eu queria fazer uma outra observação. Não, mudando de pato a ganso. Mas que era de uma obviedade absurda, embora tenha acontecido o pênalti. Quando o VAR chamou o apitador, o assoprador de apito de Corinthians e Mirassol para ver se tinha sido pênalti ou não, eu pensei com meus botões, ele vai marcar o pênalti nem que não tenha acontecido. Dois? Você comprou isso no caminho, foi? Eu tava precisando comprar a porta-retrato para minha casa. Os meus pais moram perto do estádio do Morumbi, eu dormi lá hoje. E eles estavam vendendo ali na porta. Mas é com 2 fotos de amostra. Né? Pega aqui. Isso. Eu não sei de quando que é isso aqui. Mas assim, como aqui é um programa de futebol, acho que a gente tem que falar. Ó, se rola um lance desse aqui, para mim o VAR tem que chamar. E provavelmente é para vermelho. Não sei se vocês concordam, não sei quando é que foi isso aqui. Não sei se é futebol inglês, né? Esse aqui é um... Premier League, né? Até na Premier League, que é mais pegado, talvez o cara fosse expulso. E aqui era outra foto de amostra, um lance também genérico, né? De futebol. Deve ser foto de IA isso aqui. Isso é uma pintura renascentista. Tá meio... Como é que é? Borrada, Meio Monet, assim, né? Isso. Impressionista. Cara, e aí o mais legal foi que, assim, eles só tinham 2 porta-retratos lá. Então eu precisei passar aqui em frente ao Allianz Parque para pegar mais um, que eu tava precisando de 3. Cara, e olha... Aqui no Allianz Parque. Olha a foto de amostra desse aqui, que curioso, cara. Cara, de novo, quem se dá o trabalho, né, de fazer um negócio desse, não sei se vocês estão reconhecendo boa aí, pergunta. mas é o nosso querido Ramon Abate Abel, que ontem... meio santo verde, né? Santo verde. Muitas pessoas dizem que não. Pra mim, ele tirou o Palmeiras do buraco ontem. Mas tem gente falando que foram as mudanças do Abel, a falta de elenco do São Paulo, mas vamos discutir isso aqui, né? Vamos discutir. Antes da gente começar essa discussão, porque tem bastante discussão sobre o assunto, vamos ouvir os professores. Foi pra expulsão. Foi sem querer, Gilberto. Não, mas sem querer também você pode matar uma pessoa no trânsito. Que é isso? Ué, não pode? É homicídio culposo. O cara fez uma falta culposa ontem. Cara, a gente tá aqui, não tem muito mais do que falar sobre os lances, eu acho, cara. Eu acho que a gente tem que falar de contexto. Cara, tudo que aconteceu ontem no Morumbi, pra mim, tá? É reflexo do que é o Palmeiras hoje e do que é o São Paulo hoje. Há 2 meses e meio atrás eu falei aqui. Fala no aspecto de bastidor. É de tudo, de instituição, de grandeza. Irmão, não existe. O São Paulo ontem foi roubado como um time pequeno é roubado. E o Crespo, se o Crespo acha que é o lance mais escandaloso que ele já viu na vida dele, ele tem que mudar a postura dele na beira do campo. Cara, eu não muda. Eu não acho que tem a ver com os clubes. Tem muito. A gente acabou de ver um Grenal com 3 pênaltis marcados pro Internacional. O primeiro é um absurdo do nível... Nenhum se compara. O primeiro pênalti... Desculpa. A gente tá aqui em São Paulo, Cara, a gente convive mais com São Paulo e com o Rio de Janeiro. Existem erros de arbitragem gravíssimos ao longo do Campeonato Brasileiro, gravíssimos em várias rodadas. A gente teve um pênalti marcado pro Bragantino na Neoquímica Arena contra o Corinthians, que o Kaká não encosta no jogador Bragantino. O Bragantino é maior que o Corinthians. A gente teve um pênalti no Grenal
O Inter é menor que o Grêmio. Você tá Então, assim, justificando. não. Você Eu tá tô... justificando Não, a arbitragem de ontem. Não, eu estou rebatendo. Você acha que acontece? Não. O que aconteceu ontem Eu no Morumbi estou rebatendo. é normal. Eu estou rebatendo Faz parte do jogo. sua justificativa. Você acha que faz parte? Você acha Não que foi faz normal o que parte. aconteceu? O que eu quero dizer, o que aconteceu Você acha que ontem... foi normal? Não, peraí. Foi normal ou não? Não foi normal, então tá bom. mas o que eu quero dizer é que Então a gente várias concorda. arbitragens Só um do pouquinho. Campeonato Brasileiro não são Mas normais. Deixa eu levantar o contraponto. Ontem não foi fora do que acontece em vários jogos do Campeonato foi. Brasileiro. Não foi. Que é isso, Não cara? foi. Peraí. Não foi. Dimas, Isso acontece Dimas. o tempo inteiro. Isso, Mas assim, Foi uma arbitragem tenebrosa, Não, como é. foi a do Grenal, como foi... O Sport queria anular o jogo contra o Fluminense. Semana passada. Dimas. O Grenal foi um absurdo. Peraí, Esse Gilberto. pênalti, pô, ele tem muito exemplo no Campeonato não é o Brasileiro. pênalti. Mas E o cartão vermelho? Mas se a gente for entrar nesse aspecto, Cara, não né, existe, Gilberto? Concordo. Dois erros, não. Dois erros Dois absurdos que decidem. E não decidem o clássico. Vocês me desculpem. Decide campeonato. Sim. Ontem foi tudo muito para um lado. Muito. E lances, Cara, desculpa. não. Lances É claríssimos. que assim, os erros que Claríssimo. definiram Ontem a partida... não tem interpretação, meu irmão. O VAR tá lá pra isso, Dimas. Desculpa. O VAR está lá Mas- pra impedir que erros crassos aconteçam. E, cara, e ontem foram 2 erros crassos que Cara, é que decidiram assim, um jogo que tava 2-0. Existe um ponto. Ah, mas São como que o São dois Paulo pontos- consegue? Não, o São Paulo hoje é um time que se são comporta dois- como pequeno. São dois pontos diferentes. O erro ontem a favor do Palmeiras, ele é Erros. claro. Os erros são claros e definiram a partida. Isso é indiscutível. O pênalti é um absurdo e a expulsão deveria ter sido dada. E esse jogo, acho que foge do nível de arbitragem que tem no Campeonato Brasileiro diversas vezes. Eu não concordo. E eu acho, se você vir o jogo inteiro, o Abate tentou fazer um jogo que ele não tem capacidade pra fazer. Ele tentou deixar o jogo correr e não dar faltinhas. Como, por exemplo, um carrinho criminoso do Arboleda no Vitor Roque que ele nem deu falta. Então, ele tava Qual lance? criminoso do Arboleda no Vitor Roque que o que ele Vitor não Roque deu falta. ele pegou na bola, meu amigo. Trisca a bola. Você tá de brincadeira. Não. Dimas, Com Ele 8 minutos, trisca a bola, ele sem trisca, querer, ele o Rafael trisca. Veiga dá uma entrada por Tá. trás Não, no jogador ele de São Paulo. trisca na Amarelo. Ele trisca na Pelo- bola. Você tá querendo falar de equivalência aqui? Igualzinho Você tá de o Gustavo brincadeira. Gomes Desculpa. triscou na bola. Então você vai no falar pênalti sozinho. marcado. Então você vai falar entre sozinho. Palmeiras Você e quer fazer Corinthians. equivalência Não, aqui o que eu da quero arbitragem dizer... de ontem? Não. O que eu quero dizer pelo amor de é que ele Deus. tentou colocar um critério no jogo que ele não tinha capacidade pra fazer. Ele tentou deixar o jogo rolar. Ele se enrolou porque ele não é capaz de fazer isso. E ele acabou prejudicando o São Tadinho. Paulo em 2 lances Tadinho do Ramon Abate absurdos Abel. que definiram sim a partida. Mas eu não vou entrar na retórica de que ele entrou pra apitar pra um lado. Mas quem entrou? Quem falou isso? Você falou tudo foi só pra um lado. Como o Boto Tudo foi falou só lá em pra um lado. Salvador. Os erros aconteceram. Não, os erros decisivos aconteceram só Sim, pra um lado. Pelo amor de O Deus, o jogo tá critério 2 dele- a 0. Acho que foi isso que O eu quis dizer. critério dele pra comandar o jogo foi ruim pros dois lados. É isso que eu quero não foi dizer. algo entendeu? deliberado. Mas Ele foi ruim, Mas não ele foi mal no prejudicou jogo. Só por um o São lado. Paulo no jogo. Pessoal, vamos ver só essa partezinha aqui, que o Mauro César fala que a arbitragem, né, proporcionou a virada ao Palmeiras. Não só relacionado ao jogo contra o São Paulo, mas vocês já entenderam, né, o que um amigo quis falar aí, que a arbitragem está puxando o campeonato para o Palmeiras, né? E não é o que estou dizendo, é o que eles estão falando, é o que está me transparecendo, beleza? Começo da segunda O Corinthians etapa. teve o pênalti a favor. E teve um pênalti a favor. Exatamente. São Paulo não, né? Bem discutível também, mas vamos lá. E agora, esse jogo de ontem, o que acontece? Na verdade, o São Paulo fez 2 gols, teve um pênalti não marcado, era para ter expulsado o jogador adversário, nada disso aconteceu. Então não tem como separar uma coisa. Eu não consigo fazer essa manchete e botar no pé da nota, no pé da minha coluna, que é arbitragem. Não dá, irmão. Não dá. Para mim, não dá. Não dá. Não dá. E esses caras estão acabando com o futebol. Não dá vontade de ver futebol. Não estou falando de um jogo específico, não. É do combo. É do combo. E foi quarta-feira, eu já fui dormir irritado. Falei, cara, que absurdo isso. Não importa se é o Corinthians, se é o Inter, se é o Flamengo, se é o Palmeiras, se é o Atlético Goianiense ou se é o Juventude. É absurdo isso. Aí no sábado, outra vez. Falei, cara, o que é isso? O que esses caras estão fazendo? Eles já atrapalham o futebol. Assim, olha, sinceramente, depois desses 3 jogos, assim, se eu pudesse, eu ficava um tempo sem ver futebol. É porque eu trabalho com isso. Não dá vontade, cara. Que vontade você tem de assistir um jogo? Se você é um torcedor que ama o futebol, que gosta de ver vários jogos, que assina o pay-per-view para ver todos os jogos, né? Tem um ou outro que tem esse perfil, a maioria não. Você assina para ver teu time, mas enfim, essa é outra conversa. O camarada vai ter tesão de ver um jogo de futebol? Não tem. Fala, cara, não sei o que vai acontecer aí. Agora, até responder a enquete, né? Acho que tem 2 itens ali. Mudar o comando da arbitragem. Isso é urgentíssimo. Sem dúvida, hoje. O novo presidente da CBF, a gente pode chamar de novo ainda, ele herdou essa equipe e manteve. E a outra, eu acho que é trazer alguém de fora, não para apitar, como o Castrilli,
né, que fez bobagem no passado, como o Trajano lembrou, mas sim alguém para comandar a arbitragem e dizer o seguinte: olha, isso aqui não é falta. Eu não quero intervenção do VAR a toda hora. Um cara com uma cabeça diferente, como é o futebol lá de fora, de outros países. E mudar a mentalidade. E aí tem que ser ordem. O Ramon Abate-Abel, isso aqui não é falta. Você não vai marcar esse tipo de contato físico. Porque quando eu falo de prejudicar o futebol, em vários aspectos. Até no aspecto tático, no aspecto do espetáculo. Exemplo, hoje, no Brasil, isso é uma coisa que é até recente, aqui lá fora é mais antigo. Os times tentam pressionar o adversário, roubar a bola no campo de ataque, desafiam o time que está se defendendo a sair jogando, sair da pressão. Ok. É inviável em muitos jogos aqui no Brasil, por quê? Né? O Arnaldo resolve pressionar a saída de bola do meu time. Aí o atacante do time do Arnaldo me pressiona e eu não tenho para onde tocar a bola. Tem 2 jogadores me cercando. O que eu faço? Espero o contato, dobro os joelhos e caio. O árbitro dá falta. Então, por que ele dá falta? Para se proteger do quê? Se a bola for roubada e sair o gol, ele vai ser criticado. Então ele se protege. Ou seja, o jogo fica em segundo plano. Ontem, no segundo gol do São Paulo, aconteceu um lance inverso. O Vitor Roque, em ótima fase, fez gol. Tá... Pessoal, fica até meio retórico a gente tá falando aqui, né? Não é que a gente tá falando do Palmeiras. A gente tá pegando a parte que a arbitragem ou que o jornalista está falando sobre o lance que beneficiou o Palmeiras. Claro que muitas vezes vai dizer, mas o Flamengo perdeu ontem. Cara, perdeu, jogou bem. Isso aí esse erro da arbitragem é a favor do Palmeiras, não encobre o erro do Flamengo ontem no jogo, de perder gol, de os atacantes chegar de cara e perder gol. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que estou argumentando é o seguinte, é que às vezes um erro de arbitragem decide campeonato, pessoal. Essa é a questão do vídeo que eu tentei abordar, é isso, né? E incrível que pareça, cara, é o que como o Mauro César falou, não importa se é Flamengo, Cruzeiro, Sport, cara, tem que ser apitado igual, velho. Tem que apitar igual, é falta, não é falta para um, não é para outro, porque contra o Flamengo, contra o Cruzeiro, esse Ramon Abate-Abel, né, que apitou. O que o Boto tinha que bem falar também ali, né, só o Boto que fala, o Bap não aparece, não fala nada, é dizer o seguinte, eu não quero mais esse cara apitando no jogo meu, nem jogos não tem como mandar nisso no adversário, porque ele não deveria apitar mais jogo nem do Palmeiras nem do Flamengo, esse Ramon Abate-Abel. Por quê? Eu falo isso. Porque ele vai continuar apitando o jogo do Palmeiras? Ou do Cruzeiro, um exemplo, que tá... Porque ele já mostrou totalmente que ele não gosta do Flamengo, pô. Ele não tem que gostar ou desgostar, ele tem que apitar o que falta. Ele é pago para isso. Ele é pago para isso. Ele não é pago para chegar lá para beneficiar o outro time, caramba. Como o Mauro César falou aí, o Mauro César não se aprofundou tanto nesse assunto, porque é um assunto mais polêmico, e geralmente ele vai abordar, e geralmente eles abordam isso mais na Jovem Pan, né? A Jovem Pan é o lugar da polêmica. Mas eu acho um absurdo o que aconteceu. Eu acho um absurdo. E como a gente vê na ESPN aí, né, no Puxeta, porque eu misturei os temas, as programações. Porque em determinado momento, um vídeo completa o outro. Essa primeira parte, essa parte do Mauro, completa o outro. Se eu fosse colocar na ordem, né? Mostrar ia ficar meio inexplicado o vídeo. Para não ficar confuso. O cara botou... Aí eu tentei colocar a fala da ESPN, do Puxeta, e agora a fala do Mauro. Começamos ali com o Boto falando, então eu procurei contextualizar, porque o Boto, ele tem que tomar providências urgentes, cara. Eu, sendo Flamengo, eu não pelo jogo de ontem, que não tem nada a ver com o jogo do Palmeiras, mas o jogo contra o Cruzeiro, ele apitou mal também. Então o jogo do Flamengo não deixa mais esse cara apitar o jogo do Flamengo, cara. Nem ele, nem essa equipe, que não é só ele também, é uma equipe, né? Porque o São Paulo que tem que correr atrás é o São Paulo, né? O que resta do Flamengo agora é ganhar os jogos que tem aí e ganhar o clássico. Porque o jogo vai ser decidido contra o Palmeiras no clássico no Maracanã. Ali vai separar, vai ser o divisor de águas. É ali que vai separar homens de menino. Então vamos esquecer o que passou, vamos treinar, hoje mesmo deve estar folgando, amanhã treinar, aproveitar a data FIFA, treinar muito Felipe Luiz, treinar muito finalização. Samuel Lino treinar muito finalização junto com esse grupo aí, cria chance, mas não está finalizando certo.
Por isso que eu falo, foto do Pedro. Pedro não pode ficar no banco. Tem bolas que esses caras perdem que o Pedro não perde. Mas é minha opinião, né? É minha opinião. Então, pessoal, por hoje é só. Talvez mais tarde voltamos com mais um vídeo, porque o que a gente vai ver hoje é reclamação, é polêmica, é aquele negócio e vai ficar repetitivo, mas se houver algo interessante, a gente traz para vocês aqui.